Boa tarde, pessoal. Hoje estamos recebendo o professor Robério Pereira Barreto, que é professor da UNEB, coordenador do grupo de estudos de educação, linguagens e mídias em ambientes digitais, né? Escritor, já tem vários livros publicados e vai falar com a gente hoje sobre o Haikai. Professor Robério, a palavra é sua. Ô Rita, obrigado, boa tarde. Boa tarde, meninas. A gente teve o convite, eu quero agradecer a Juliana e dizer, Rita, que a gente está sempre, enquanto Jamad, à disposição, né, para fazer esse trabalho de extensão e de levar conhecimento e literatura para as pessoas. E com a meninada não é diferente, né? Bom, o que eu pensei, para a gente pensar no Haikai, são coisas iniciais, né? Assim, a primeira pergunta que as pessoas, nós professores, devemos pensar é por que o Haikai é um gênero textual que vem do Oriente e não ratificado como os que já temos conhecimento no Ocidente. Então, a ideia é tentar mostrar, né, um ponto em que o menino compreenda o que é Haikai. Então eu chamei, Juliana, projeta o slidezinho aí, por favor. Porque vocês sabem que nós meninos a gente fica binário, a gente não pode ficar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, que uma dá errado. Uma feita direitinho já não é legal, imagina de forma errada. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não é isso aqui. Não. Peraí. Vou fechar aqui, cancela. Cliquei errado. Vamos lá. Bom, o que é Haikai hoje? Né? Haikai hoje. O que é o Haikai? Aquela história, quem inventou isso? A pergunta que os meninos devem fazer. O Haikai, quem inventou foi um japonês chamado Matsui Basho. Né? Ele tem uma tradução, tem uma pronúncia no original, que a gente brinca que é haiku. Né? Então, o Haikai hoje, na literatura brasileira, ele já tem um lugar de destaque, já é um gênero extremamente consolidado. Por quê? Porque houve essa vinda da cultura da imigração japonesa para o Brasil e, obviamente, com o imigrante vem a sua cultura. Não diferente dos outros povos migrantes do país, o Haikai também ficou por muito tempo sendo praticado em seu lugar de cultura, ou seja, ali preso, escondidinho, ainda não sendo levado a sério, vamos dizer assim, pela literatura. Né? O Haikai, um gênero de poesia com forma fixa. Interessante que as pessoas acham que fazer Haikai é muito simples, porque quando leem essa definição, possui 3 versos. Né? O primeiro e o terceiro são redondilhas menores, versos de 5 sílabas. Tal. Essa definição teórica, os meninos vão achar em qualquer site, em qualquer lugar, como sendo uma possibilidade. A outra questão interessante para os meninos, para nós professores ensinarmos os meninos a ler o Haikai, está na ideia do entendimento de que o Haikai ele precisa ter um lugar apropriado para acontecer. Tem que ter uma recorrência, uma ocorrência espaço-temporal. A gente precisa pensar. E qual que é esse marco espaço-temporal do Haikai? É o tempo marcado pelas estações da natureza. Né? Você tem as estações da natureza, em tese, o tradicional possui isso,
um lugar em que a natureza apareça, tenha sua presença efetivada, pode ser nesse lugar bucólico do nascer da manhã, com o deitar-se do dia. Então, todos esses elementos são possíveis de recorte de uma produção no haikai. Aqui no Brasil, a gente não se fixou muito na forma, né? A gente tem pensado em compreender essa finalidade do haikai, compreender como uma ação de texto, de letramento, né? Esse poema curto, com essas linhas, com esses eventos, a gente pode pensar esse gênero artístico no Brasil. Vamos pensar assim. Mas a gente já tem um monte de poemas, os sonetos, né, os poemas livres e tal. E quem dá a grande sacada para isso, do haikai, é a gente entender que, primeiro ponto, com a imigração, as pessoas carregam suas culturas, e a literatura faz parte desse evento de cultura de uma determinada comunidade, de um determinado povo. É interessante perceber que, por um lado, a cultura japonesa, dentro da estrutura cultural do Brasil, ela tem lá, carrega seus marcos, seus estereótipos, né? Diferentemente da cultura dominante, né? Que é a cultura eurocêntrica, os europeus, enfim. Por outro lado, a gente tem a literatura e a poesia de matriz africana, que também sofreu muito mais tempo de ausência nos livros literários, nos compêndios de literatura, autores sendo aceitos na comunidade literária, né? Então, o haikai, esse poema curto das 3 linhas, é importante perceber, né, eu faço esse recorte no slide aí, que ele envolve uma linguagem sensorial para capturar uma sensação ou imagem. Percebam isso. Eu comecei falando de um retrato 3x4. O que o retrato 3x4 faz? Ele captura uma imagem no recorte de tempo, um momento específico, né? Já falei da origem japonesa, enfim, e de sua inspiração. Vamos pensar aí os meninos que chegaram depois, pensar, e que virem isso, pensar como exercício, como um desafio. Você está agora numa segunda-feira, no Recôncavo ou em qualquer outro lugar. A estação do ano é primavera. Vamos pensar e supor que você esteja agora com a mobilidade do celular, agora você esteja agora na varanda da sua casa, e essa sua casa seja num sítio, né? Ou que tenha uma árvore embaixo. E aí, como a gente pode brincar com isso? Pegar a identidade cultural do Recôncavo, aí vamos pensar jaca, né? Eu vou provocar assim com frutas, né? Nesse mesmo momento, jaca. Quando a gente tem essa percepção sensória, né? Essa coisa de uma sensação, jaca. Pro cara do Recôncavo tem uma identidade, tem um recorte, tem um marco sensorial. Quando eu mudo disso daí, que falo limão, né? Qualquer cidadão que começa a falar de limão, sensorialmente, ele começa a encher a boca d'água. Então, você tem ali uma percepção do que é essa coisa sensória, né? A outra coisa, nós no Brasil, que escrevemos haikais, a gente não seguiu necessariamente a estrutura fixa japonesa, porque, em primeiro lugar, nós não somos japoneses. Imaginem aí, né? Nós não somos japoneses. O Paulo Leminski, a Alicia Ruiz, toda uma galera que são os
os grandes nomes do haikai no Brasil, esses caras sempre tiveram isso muito claro, né? Nós não somos japoneses, nós estamos se apropriando de um gênero, de uma linguagem literária, um gênero artístico de uma determinada cultura que prima pela exatidão e que prima pela síntese, né? Nós brasileiros, século XXI, com nossa capacidade de percepção do mundo, nosso evento cultural de misturas, não há problema nenhum a gente, então, não seguir a estrutura fixa do haikai, senão pensando nos 3 versos. A gente não vai estar preocupado em fazer a escansão, ou seja, contar sílabas rigorosamente, as sílabas tônicas, as sílabas poéticas, né? Fazendo escansão, enfim, fazendo elisão, todo aquele processo que depois quem assistir esse filme, essa fala, pode buscar no YouTube, que tem várias colegas aí, professores ou não, de literatura, dando um macete para fazer a escansão do haikai, como articular isso. Que não é o caso, não vamos pensar nisso. Né? É importante que a gente tenha a ideia das sílabas e da estrutura. Eu não posso perder de vista esse lugar, ok? Um outro ponto, eu vou desligar aqui o microfone, deu um pouquinho que eu preciso tossir. Então, vamos lá, vamos para um próximo slide. Olha só, existe um sem número de possibilidades de temas que a gente pode classificar o haikai. Como se trata de um público de estudante do ensino médio, eu me ative a esses 4 que aí estão, para a gente não ter problema de interpretação, né? Bem, vamos lá. O bucólico, você faz uma reverência, né? Você reverencia a natureza e as estações do ano, né? Dentro de um lugar específico, né? Amor e sentimento é uma coisa que precisam ser tratadas com percepções amorosas. Entenda amor não necessariamente ou necessariamente na sua generosidade, né? Uma coisa genérica que você pode amar tudo e a todos, quase que um pan-amor, né? O cotidiano. Recorta o cotidiano em olhares poéticos, né? Eu faço isso normalmente, né? Político, né? Você tem um haikai político. Lembrando que todos esses 3 últimos, eles são adaptações e percepções que nós da literatura brasileira adaptamos. E o exemplo maior é o texto do Leminski. Nós teríamos aí também algumas possibilidades de fazer um haikai mais, vamos dizer assim, mais quente, né? Que o chamado, vocês vão encontrar depois vários autores, e a gente tem um autor aqui em feira, que é o Johnny Guimarães, um professor, colega nosso da UNEB, já tô com a web na cabeça, que é um grande haikaísta, só que o haikai dele é mais 18, né? Então, ele tem seus livros. Ele não publica na internet, vocês não vão achar haikai dele na internet, pouquíssimo em lugares apropriados, né? Mas a obra dele é mais tratada por livros, como esse caso aqui que vocês podem ver, né? É um livro de haikais que a gente classifica como haikai erótico, né? Enfim. Bom, vamos para um próximo slide, por favor, que eu quero... Se a gente recortar rapidinho,
essa introdução para os principais haicaístas brasileiros, a gente vai ter Massuda Goga, Guilherme de Almeida, lá no tempos antigos, Afrânio Peixoto, Pedro Sisto, Paulo Leminski, Helena Collodi, Milô Fernandes e Alice Ruiz. Quando a gente fala de haikai, as pessoas, por não ter muito trabalhado no livro didático até então, ou assim esporadicamente, do sexto ao nono ano, a gente acha ele meio estranho, né? Mas agora, com uma nova configuração da BNCC, normalmente o haikai tem sido ensinado há algum tempo. Eu escrevi um livrinho chamado Haikais para Davi, está aqui em algum lugar, não consigo ver agora, e eu lancei na Escola Fundação Bradesco, porque tinha, lá eles estavam trabalhando essa perspectiva do haikai já nas séries iniciais. Como eram haikais para criança, eram infantis, era bem bucólicos, né? Era uma homenagem do pai para o filho. Aí eu lancei lá, tá bem bonitinho, esse haikai para Davi tá aí em algum lugar, né? E eu tenho aqui, rapidinho, deixa eu só pegar aqui, o Haikais ao Sertão, e eu vou ler um para vocês de forma rápida, para a gente ganhar tempo. Aqui. No Haikais para o Sertão, eu fiz um recorte exclusivamente com os olhares do cotidiano do sertão. O livro é esse, né, livrinho, né? Alguns colegas têm, e eu fiz um recorte, tanto é que a edição está pela, então, Oxi Conteúdo, né, da nossa colega Tata Café, né, daí de Santo Antônio de Jesus. Hoje é editorial Bagageiro Editorial, uma editora bacana, tal. No livro, obrigado, Juliana, pelos slides. No livro, eu quero pensar, como eu pensei recôncavo, aí para vocês, eu pensei o sertão, e no sertão eu fiz o seguinte, eu li assim, escrevi assim: no sertão, o toque suave do sereno excita a caatinga, dá vida à caatinga. Outro diz assim: no sertão, o camaleão mimetiza-se para amar, né? Que poderia para viver. Quem sabe o que é um camaleão ou uma iguana, como queiram, vão perceber que é uma estratégia de sobrevivência. Uma coisa interessante que tem na teoria é que no haikai a gente não dá título, né? A gente usa o texto na sua força expressiva de sentido e significado para provocar o leitor, para que ele encontre um sentido, né? Então, assim, você pega o livro numa temática e discorre e começa a escrever dentro de uma lógica. Como esse texto, esse livrinho, ele seguiu uma lógica só da temática do sertão, então, para alguns sertanejos que vão ter acesso a essa coisa, vai ficar bem bacana. Por exemplo, um haikai que eu digo assim: o perfume da flor de mandacaru enebria o sertão, deixando-o letárgico. Para quem sabe o que é o sertão, uma flor de mandacaru segue aquela premissa do recorte da música do Luiz Gonzaga. Mandacaru quando florar na seca, né? Outra questão, assim, de sentidos e de emoção. Todo mundo que estiver com a faculdade, com o órgão do sentido olfato bem bacana aí, agora ele vai conseguir sentir o que acabou de acontecer aqui agora há pouco. Eu estou no sertão e choveu, né? Deu uma chuva, por isso que eu estou suado, está um calor danado. Bem, diz assim, ó: no sertão, a chuva mostra quão fugaz é o marrom da caatinga. Quem é sertanejo e caatingueiro, como dizem, sabe que a caatinga fica toda cinza até agora. Choveu hoje, amanhã
ou 72 horas depois já começa a aparecer o pontinho verde das folhas, a caatinga se renovando, né? Uma outra coisa, você vai pegando esses sentidos, né? E a gente consegue, no Haikai, provocar sentimentos em alguém. Então, vamos pensar assim. Num outro lugar, um lugar mais simples, em homenagem, eu tenho aqui nas minhas mãos um texto do Silvio Valentim, um livrinho chamado Concisos e Acidentais. São haikais, vou mostrar na tela para alguém ver, que se interessar depois. Ele faz de cotidiano, que nem eu falei. Então vamos pensar aqui. Quem se lembra, né, vou provocar, da música Sucesso o ano passado, né? Caetano, Gil, Bethânia, esses, não. Foi o Seu Manuel, a música foi do Seu Manuel. Qual era? Em homenagem à música da Caneta, Caneta Azul. Olha só nesse haikai, o livro do Silvio é do ano passado, não, de 2018, e ele escreveu assim no haikai: a tinta da caneta é areia azul na ampulheta. Vejam como a gente tem essa possibilidade de utilizar 3 versos e provocar sensação no leitor, mas não é qualquer leitor, né? Por isso que as pessoas reclamam da densidade, da dificuldade de interpretação e compreensão da poesia. Um outro texto que a gente pode pensar é no cotidiano, né? Se eu brincar no chat, eu posso pensar e dizer o seguinte: a notícia correu, né? A notícia correu, vejam só, subiu o morro e morreu. Era o ato. Se eu escrever isso como um haikai, eu preciso pensar que isso está classificado em algum lugar dessa prática, né? Que é desse recorte do agora. Qual o sentido? Que provocação eu faço ao leitor nesses 3 versos? A notícia correu, subiu o morro e morreu. Era boato. Se você que está aí do outro lado e está antenado no contexto o qual a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um momento de notícia que corre, né? Que notícia é essa? Nós estamos falando do fake news. Então, é um recorte do momento. A coisa do subiu o morro. Por que eu coloquei subiu o morro e morreu? Porque você pode perceber uma série de outras coisas, né? Nesse recorte. De onde que o cara está falando, né? Eu posso brincar em outras lógicas, assim, pensando em mais um haikai, né? O sol de primavera, né? O sol de primavera na manhã do sertão, né? Vocês já perceberam, né? Amanhã, o sol de primavera no sertão. Ele faz o quê? Então, se eu pensar, olha só, para desafiar, eu tenho sol de primavera na manhã do sertão. O que acontece com o sol de primavera no sertão?
eu tenho uma série de possibilidades que eu posso trabalhar aí, né? Trabalhar uma ideia. O sol de primavera no recôncavo é uma coisa, o sol de primavera no sertão é outra, não é o mesmo sol? Em tese, sim, como astro, sim, mas em sentido metafórico, em sentido poético, o sol de primavera no sertão tem cheiro de vida. Quem, quem, como que eu vou encontrar o sol de primavera na manhã do sertão com cheiro de vida, né? Então, são sentimentos, né? Que eu posso perceber essa manhã no sertão. Por exemplo, sertanejo embaixo de um pé de umbu que está florido, né? Então tem o cheiro. A quixabeira que está florida, que solta o cheiro, né? Então, as percepções que a gente tem desse lugar, eu posso brincar também, a maneira do Basho, que é o pai do Haikai, vamos chamar assim, eu posso pensar assim, ó, a cada gota de vento, né, a cada gota de vento, o morcego, presta atenção, desvia desvia do escuro. O que ele tem? O que ele faz, né? Ele, a cada gota de vento, o morcego desvia do escuro. Enxerga, ele vê à noite. Vocês podem perceber que nesta lógica da construção é preciso entender o quê? Entender que o sujeito que escreve o haikai, parece simples, a Roberta está conversando, está explicando sobre o haikai, vai lá e tira, né, 3 versinhos e já oferece como um poema. Mas a poesia é isso, né? A poesia, ela dá para a gente essa possibilidade de provocar no outro, né? Então, ao estudante, ao sujeito que quer brincar, eu posso pensar outros temas também para aproveitar a brincadeira do estudante na escola. E aí eu vou fazer um haikai que para provocar os sentidos e entender que nesse haikai, nesses 3 versos, a gente pode tirar aí, além dos clichês, a questão da violência do bullying. Vejam, era seco como sardinha, né? Era seco como sardinha, né? Vejam, se eu começar com esse, eu posso brincar também assim, era tão magro que era tão magro, opa, cortei ali, era tão magro como a porta, né? Era tão magro como a porta. De lado. Era tão magro como a porta. Vejam só. Era tão magro como a porta. Tão magro como a porta de vidro. Vou brincar aqui para a gente pensar
como ele era magro, ou ela magra, como a porta de vidro, via-se a rua. Vejam, se eu pegar esse haikai para brincar com a poesia, com os versos, eu preciso entender que nesses versos, mesmo simples e curtos, eles estão impregnados de sentimentos, e que esse sentimento necessariamente não está relacionado a só um lado bonito e bom da coisa. Os meninos fazem: que tema eu posso tirar desses 3 versinhos? Era tão magro como a porta de vidro, via-se a rua. Né? Nós temos meninos na escola que são são magros e que são chateados, não sei a palavra, mas que sofrem bullying por conta disso. Então, seria mais ou menos associado a essa leitura, é preciso trabalhar isso. As questões de contexto, de recorte. Por exemplo, ouvir a ideia da menina, do lado do clichê, que as meninas eram magras demais, era Oliva Palito, né? E aí, se a gente pode brincar com esses elementos para mostrar como as palavras, elas têm força, elas têm sentido, elas têm significados, né? E na poesia, esse significado ela se torna muito forte. No cotidiano, elas são navalhas, elas são cortantes e perfurantes de uma forma tal que a gente precisa pensar no que está dizendo. E na poesia a gente precisa buscar no haikai, nessa coisa simples, né, curta, quais são as temáticas, os sentidos que estão sendo empregados, né? Ela ainda coloca ali: a cascadura que protege a caatinga do fogo, a poesia salva almas brutas. Esse é o meu pensamento, Elaine, que a gente pode pensar que essas palavras, construindo esse leitor, dando a esses meninos essa percepção e de como compreender os sentidos das palavras no poema, na publicidade, em qualquer outra coisa, no conto, né? no Poetrix, no mini conto, né? Então a gente precisa fazer esse multiletramento desses meninos hoje, né? A gente estava acostumado, como já dizia os autores, o Bakhtin, por exemplo, que acha o romance uma escrita complexa, comprida, tal, múltiplas vozes ali, a gente consegue perceber no haikai que é uma voz mais direta, é um recorte, uma imagem disso, e nós professores de língua portuguesa precisamos ter esse lugar para falar para os meninos quais são essas leituras e essas possibilidades, né? Um outro versinho que eu gosto de brincar que dá, né, com os sentidos da vida, né? Vamos pensar os sentidos da vida. Qual é o sentido da vida? Então, vamos pensar ali para os meninos uma brincadeirinha que tá lá, professor, mas sou professor de português, pode pensar em haikai, em literatura, formar leitor. Vou fazer brincadeiras. O professor de biologia, que está lá dando aula de biologia, pode fazer uma brincadeira para os meninos ter esse pensamento, né? Qual que é a coisa? A lógica biológica do sujeito. Nasce, cresce, reproduz e morre. Então, vamos pensar num haikai para isso, né? Vamos ser bem, bem dramáticos e pensar assim, ó, vejam, nasço, né, deixa eu pegar aqui, nasci já para morrer. Certo? Nasci para morrer. Dramático, né? Na praia,
a vida, né? Veja só, nasci para morrer. Na praia, escrever direito. Na praia da vida, nado, né? Na praia da vida, nado para a sorte. Por quê? Fala, caramba, mas esse negócio está solto, né? Mas veja, se eu já nasci já para a morte, então se eu pegar lá a brincadeira e pegar um. Gente, eu quero lembrar para vocês que esses textos, essas brincadeirinhas aí são todas, exceto, salvo erro de digitação, que está aparecendo no chat, são todos autorais, tá? Estou fazendo agora. Então, é importante pensar, meninos que veio, professores que estão aí assistindo, assim, tendemos a agora, com esse contexto de um novo leitor, de um leitor com um cérebro mais plástico, um leitor que busca mais o diminuto, o menor, né, texto possível, carregado de sentido, né? Sabe o que é interessante nisso tudo? É que aquela máxima da publicidade, que é menos é mais, no Haikai se aplica perfeitamente, né? Só mais uma sensaçãozinha de agora, de recorte de agora, já choveu aqui no sertão, né? Aqui na Feira de Santana, como diz. Mas só um poeminha que está no livro Haikais ao Sertão, está na página 85, eu digo assim, a chuva samba no telhado, né? Nua, a saudade fribila o coração, o corpo gélido treme. Ou seja, o que é a samba, um samba de chuva no telhado? É a grande pergunta para a gente pensar, né? Quem tem medo de trovão, tem medo de trovoada, sabe o que é o coração fibrilar, né? E esse fibrilar de saudade, né, é que dá o grande tchan da poesia, né? Outra coisa, ainda de chuva, né? De pensar essas estações agora que a gente vai entrar nas trovoadas e tal. Nesse mesmo livro eu falo que no sertão os raios da primavera florescem e perfumam a caatinga. O que é raio da primavera? Né? Raio da primavera é flor, né? Cheiro das flores que nascem, né, ali daquele lugar. Então, ainda para pegar do ponto de vista da provocação de criação de Haikai, eu preciso pensar na unidade desse todo, né? Do que eu estou escrevendo, do lugar que eu estou participando, né? A construção que eu estou fazendo. Tem um texto, eu gosto muito, que é da Olga Savari, que ela fala de memória de índio, né? Esse texto diz assim, está nesse livro, né? Quando eu fui água, pássaro, pedra e árvore, os deuses que eu era antes. Vejam, como que eu posso pegar um texto, um haikai aqui, que ela já quebra toda a estrutura tradicional, vejam vocês, e ela usa título, né? Ela usa título, que segundo a regra tradicional lá na comunidade japonesa, você nunca vai ver um japonês escrevendo um haikai com título, né? Quando ela faz isso, ela claramente ela dá prioridade ao sentido, né? A vida do haikai, né? Uma outra coisa que eu acho bacana falar do haikai é como o sujeito nessa estrutura haikaísta, né, de falar, a gente começa a entender o poder de síntese, né?
do texto. Eu acho que tá no ritmo. Juliana e professora Rita que determinam como que isso, se a gente, quanto tempo que a gente tem, como é que vai estar, se vai estar cumprido para os meninos depois assistirem. Ah, eu tô achando ótimo, Roberto. Se você quiser continuar. Olha, então tá. Veja aí, as outras pessoas também podem se manifestar. Como diz, para ou continua, né? Porque eu vou fazendo, não consigo falar de uma coisa só, né? Sem fazer umas misturas do escritor e do professor, né? Se eu pensar, queria desafiar a galera depois que vê isso, a gente pode trocar ideia de fazer uns haikais bacana numa conversa. Vamos pensar, já fazer um encaminhamento assim. O haikai, ele tem necessariamente que promover a um deslocamento enquanto escritor do haikai, né? Porque você faz um recorte, você tem que se reconhecer, né? Se você olhar, por exemplo, assim, todo o dito, o clichê, lá no começo falar de alguns clichês, por exemplo, o mito de Narciso se transformou em clichê, né? Você pode brincar com isso para fazer com que os meninos possam ler a mitologia, passar a fazer um caminho pregresso, né, de um haikai. Por exemplo, vou escrever um aqui para tentar exemplificar. O espelho mente, a beleza forjada, em pixels. O espelho mente, a beleza forjada em pixels. Vejam só, forjada em pixels e deforma. Não sou eu. Olha só. Espelho mente, a beleza forjada tem um. Tô digitando aqui, gente. Tá saindo da hora assim, depois a gente corrige. O espelho mente, a beleza forjada em pixel me deforma. Não sou eu. Então, Narciso só achava bonito o que estava no espelho, né? O que se não fosse refletido no espelho não era bonito, que era a sua própria imagem e semelhança. Então, se você começar a pensar esse tipo de escrita num ambiente cotidiano, simples, pode ser um gatilho disparador para que você possa ser leitor e escritor de outros textos mais densos e mais tradicionais, mais rebuscados, como se quer. Né? Então, gente, vocês que estão aí me aturando, a escrita, a leitura, a literatura, só elas têm o poder de libertar, né? De libertar, tirar de dentro dessa casca dura né, os frutos delicados, né? Então, quando eu digo isso, eu posso pensar num haikai assim: a nozes é a nozes alimenta a o corpo. Pensar assim, o corpo. Nozes alimenta o corpo. A água
nutre a planta, o amor, a vida. Posso brincar assim, né? A nós alimenta o corpo, a água nutre a planta, o amor a vida. Então eu pego uma sequência de textos que são extremamente do cotidiano e a gente vai amarrando em poesia curtas, em 3 versos tal. E o importante nisso é que uma das características do haikai que a gente não segue muito do tradicional é essa coisa como é que fala? Ela não precisa necessariamente estar conectada, estar verbalizada, ou seja, o verbo não precisa muito fazer conexão, ele não é uma presença, né? Então é uma das estruturas, né? Uma outra coisa, para pegar o menino, para despertar o menino mais assim, porque eu tenho outros livros, só que está em algum lugar, não vou pegar, para a gente não perder tempo. Puxei um outro aqui. Esse é mini contos, não vai rolar. Eu posso pensar em hoje ainda em textos, em pensamentos, assim. Eu quero um haikai, provocar o meu menino, desafiar o meu menino a fazer haikai sobre qualquer ponto da cultura, qualquer ponto do cotidiano e que tenha sentido para o leitor, né? Então eu posso pensar assim, para o menino de hoje, o cérebro. Gente, depois não se importem com os erros do chat, porque eu estou digitando, né? O cérebro ó, veja só, 0 e 1 é do agora, isso é do agora. Cérebro 0 e 1, né? Olhos fitos no além, cérebro 0 e 1, olhos fitos no além, game over. Esse haikai, ele precisa ter ser lido com esses meninos. Se você apresentar isso para esses meninos que estão aí, esses adolescentes, até criança, esses meninos eles vão entender exatamente do que eu estou falando. Eles vão se vir identificados. Porque esse cérebro 0 e 1, esses meninos são binários, né? Eles são da linguagem digital. Os olhos fitos no além. Esses meninos, quando estão olhando para a tela do jogo, do computador, do smartphone, qualquer coisa, é fim de jogo. Entende? Então, são provocações que eu estou tirando dessa coisa do cotidiano, não tem nada tradicional. A ideia aqui não é mostrar essa tradição do texto bachotiano, né, do Bachot, porque senão eu estaria, como eu já mostrei, falando das estações, da natureza e de como isso tudo é possível da gente construir. Deixa eu pegar mais uma coisa aqui nos meus livrinhos para eu pensar, né? Veja só. Aqui, ó. Fim do mês tem arroz. A fome pede. Veja só. O fim do mês sem arroz pede substituto. Olha só. Isso aqui é para Selma, dedicada a Selma, lá na Paraíba, e Elaína. Sabe por quê? Porque cuscuz é vida.
Cuscuz é vida, né? Fim do mês sem arroz, a fome pede substituto. Isso, cuscuz. Então, se eu pegar essa... Aí você deve pensar assim, Roberto, mas, cara, tu já estás aí com a tua barba branca, né? Tanto de coisa, dananã. Claro que a bagagem ela importa, né? A bagagem de leitura, de texto, mas a criatividade para a arte, para a literatura é muito mais importante. A experiência com a língua, com tudo isso, se adquire, que é técnica. Agora, você tem que ter criatividade, né? Para pegar e recortar. Eu sempre faço, quando falo de haiku, eu sempre falo a respeito do que é a publicidade, né? Na publicidade, a gente consegue comprar. Por que a gente consegue beber Coca-Cola o ano inteiro? No Natal, então, vira brincadeira? Porque é um recorte, é uma coisinha pequenininha num tempo. Por que a gente consegue se endividar comprando carro, celular e outras coisas? Porque a propaganda ela é um texto direto, preciso, bem pequenininho, bem legal, né? Então, ela consegue, a gente tem que conseguir dizer o máximo, no mínimo, e o haikai é isso, o mini conto é isso, o poetrix é isso. Então, essa minha prática de escrita nesses gêneros, até que depõe contra a minha pessoa, porque eu não sou de falar pouco. Já perceberam aí, né? Já está dando 1 hora de fala sobre haikai e tudo isso, né? Então, para a gente ir fechando, pensando, como dizia o Bachot no livrinho chamado En la brevidad del instante, que está em espanhol, esse livro do Bachot, Matsu Bachot. A gente pode pensar na brevidade do instante. O que é essa brevidade do instante, né? Que a gente vive? É mais ou menos assim, ó. Para a brevidade do instante. Se eu quisesse pôr título, poderia, mas não vou. Corre-se atrás da felicidade. Cansou as pernas e o coração fatigou. Foi infeliz. Por quê? O cara com as pernas cansadas e o coração fatigado, quem que é o responsável pela coisa da felicidade? A metáfora não é do coração? Então corre-se atrás da felicidade. Cansou as pernas e fatigou o coração. Na verdade, estou fazendo essas provocações, vejam aí que eu não estou me atendo à questão da escrita, da forma, tal. Quem está vendo no chat aí vai ver alguns desvios, porque eu estou pensando e escrevendo, certo? Então, a grande sacada que eu deixo como quem queira aprender a escrever o haikai é utilizar a criatividade do momento, recortar os elementos da natureza, do lugar, o contexto, situar a mensagem em um tempo, numa realidade, né? E ter criatividade para isso. As palavras, elas se juntam quando você tem criatividade, né? Então, o meu recado aos colegas que são professores, vamos praticar uma escola que ensine a escrever, né? Eu tenho feito essa provocação exaustivamente. Tem até um livro que fala isso. A escola que não ensina a escrever. Acho que é mais ou menos assim o título. E a nossa escola não ensina a escrever. A gente precisa ensinar os meninos a escrever. E quando ensinar a escrever, é ensinar a escrever criativamente.
livre, gêneros textuais múltiplos, né? Por quê? Até então tem se ensinado professores de português, né? Eu corto também na própria carne, de professor que sou. A gente escreve com a perspectiva da ideia do acadêmico. Os meninos no ensino médio precisam aprender a escrever para ir para o vestibular, é o que a gente ensina nas redações. Mas o menino tem que aprender a escrever desde cedo, desde coisas simples. Roberto, onde tu se inspiraste para fazer a escrita dos haikai? Sabe o quê? Recado da minha mãe. Minha mãe não sabia escrever, mandava recado e mandava eu escrever. Então eu abreviava tudo que era para sair dando recado. Certo? Então, assim, a gente precisa pensar nisso. Ok? Estou à disposição, Rita e Juliana e os demais. Obrigada, Robério. Foi maravilhoso, viu? Eu já estou maquinando aqui um monte de haikai. Vou escrever e mandar para você. Escreva mesmo. Sim, a gente precisa disso mesmo. Realmente, a gente precisa na escola de produção de texto criativo. Os meninos têm que perder o medo de escrever. Né? A gente tem, como a gente também, né? A gente tem muito medo de escrever, de ser, né, criticado pelos outros. Então, a gente tem que fazer com que essas crianças percam esse medo de escrever. E a escrita criativa é a melhor forma. Rita, uma das coisas que a gente tem feito e vê, quando você fala, a gente tem medo de escrever e ser criticado, né? Eu assistindo um videozinho com o meu menino, o cara fez um experimento, essa coisa de neurolinguística, para eu mostrar para ele que a opinião do outro é só uma opinião, né? Então eu faço esse jogo, tá? Aí uma artista estava tocando o ukulele e cantando, ela era artista mesmo, mas estava no propósito, fazendo desafinado, todo desarranjado. Aí pegaram umas crianças e puseram numa sala e disseram assim, olha, vocês vão assistir a um vídeo, vocês não vão ter nenhum acesso, vai ser anônimo os comentários que vocês fizerem sobre a performance. No outro, o outro grupo de crianças, isso crianças com idades variadas e de etnias variadas, japonês, negro, enfim, toda aquela coisa. E nesse daqui vocês vão vejam o que vocês dizem a respeito da performance, porque vocês podem receber a visita do artista aqui na sala. Resultado. Para esse grupo que estava orientado, eles viram a performance, fizeram críticas leves, ponderadas. Já o grupo que era no anonimato, o que o cara fez? Os meninos destruíram a performance da artista. Aí o cara chama, aí fala, não, eu queria que você lesse em voz alta o que você escreveu. O menino fala, isso é um lixo, ela não sabe tocar, deveria procurar ajuda, ela é louca, tal, dá adjetivos nessa natureza. Aí o cara, espera um pouquinho que eu vou aqui. Aí abre a porta, vem com a artista, entra na sala. Aí disse, agora você continua lendo o que você estava lendo, né? Que você estava lendo para mim, agora na presença dela. Aí o menino lê, só que aí ele não lê o que estava escrito, né, no comentário. Ele refaz o comentário por conta da presença. Né? E os que estavam, que sabia que ela poderia aparecer lá, disseram coisas legais. Olha, acho que ela está um pouco desafinada, né? Será que ela é assim mesmo? Foram cuidadosos. O que eu quero dizer com isso? É que a gente tem que estar preparado, quem escreve, sim, para esses dois tipos de opinião, né? Porque as pessoas no anonimato, elas crescem. Né? Minha mãe dizia que toda ausência é atrevida, né? Todo cara na ausência é valente. Então, assim, medo de escrever. A gente tem, mas os meninos escrevem todo dia nas redes sociais. Por isso que nessa categoria tem lá, Rita e demais colegas, tem a categoria, tem os seguidores e tem os haters, né?
os odiadores. Se você pegar, a gente vai ter no cotidiano, no dia a dia, pessoas que nos amam e pessoas que nos odeiam. Né? E aí o que, que a gente tem que fazer? Ficar do lado de quem? Não ficar do lado de ninguém, seguir a trilha, seguimos o rumo. Né? Então, acho que a gente tem que incentivar os meninos com essas percepções. E porque se o cara tem identidade, ele constrói o estilo de escrita e sua prática. Ok? Algo mais? Muito obrigado, só tenho a agradecer. E só lembrando aos nossos alunos que eles podem mandar os textos, né, que nós vamos publicar os textos dele, para eles não esquecerem de mandar os textos, que nós vamos publicar os textos que eles mandarem.